Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar mostrando a Bíblia de Estudo NAA Nova Almeida Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. O review desta Bíblia tem sido muito aguardado, várias pessoas têm nos pedido para fazer o review desse material. Eu demorei um pouco para estar gravando esse vídeo, porque eu queria estar analisando a Bíblia a fundo para poder dar uma opinião bacana para vocês. Então hoje a gente vai estar falando da Bíblia de Estudo NAA. Ela vem nessa caixa maravilhosa. Olha só, temos aqui algumas informações com relação à Bíblia de Estudo, os recursos. Olha só, mais de 44 mil notas de estudo esclarecedoras, mais de 200 mapas detalhados, mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artigos exclusivos sobre temas cruciais para o cristianismo no século XXI, introdução aos livros e blocos dos livros, concordância bíblica e esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. Olha só, é uma Bíblia bem interessante, vem nessa caixa muito bonita. Olha só, a gente vai estar abrindo. Até coloquei ela de cabeça para baixo aqui, mas não tem problema. Esta é a nossa Bíblia NAA de estudo. Olha só a grossura desta Bíblia. Ela é bem grossa, tá? Olha só, uma encadernação bem interessante. Eu já encapei essa Bíblia. Ela vem com dois marcadores, duas fitinhas de marcadores de marcação de texto, né? Na cor laranja e na cor preta, bordas douradas. Olha a grossura dessa Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui ao lado. Tem a NTLH de estudo, só para vocês compararem a grossura. Olha só. Ela possui 2.700 páginas, essa Bíblia de estudo. Bom, então vamos conhecer os recursos desta maravilhosa Bíblia de estudo. Hoje eu vou estar manuseando a Bíblia com as duas mãos, tá? Eu consegui um suporte para colocar o telefone, então vai ficar mais fácil para a gente estar acompanhando. Aqui primeiro essa folha protetora, né? É uma cartolina mesmo. Temos aqui aquela parte de dedicatória. Deixa eu estar centralizando ela aqui. Em seguida, a primeira folha de rosto. Temos aqui uma outra folha de rosto, né? A Bíblia de Estudo NAA Nova Almeida Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Em seguida, temos aqui uma ficha catalográfica. Essa Bíblia, ela na verdade, deixa eu estar aproximando aqui para vocês estarem acompanhando. Ela foi publicada originalmente em inglês com o título ESV Study Bible, English Standard Version, 2008. Então é uma Bíblia traduzida do inglês para o português, tá? Era a Bíblia, como vocês perceberam, né? A English Standard Version era a tradução e a Bíblia aqui, né? ESV Study Bible, desta tradução, English Standard Version. Não sei se a pronúncia em inglês está correta, mas ela é uma tradução de uma Bíblia em inglês. Tá? O texto bíblico, eles pegaram os estudos dessa Bíblia, né? E aí o texto bíblico usado em português foi o texto NAA. Então a Sociedade Bíblica do Brasil, aí, na verdade, traduziu os estudos para o português e a tradução ela utilizou a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Temos aqui um índice, olha só, de todos os recursos, né? Primeiramente aqui um índice das introduções e, consequentemente, dos auxílios. Temos um índice dos mapas, olha só, são muitos mapas que essa Bíblia possui, tá? Em seguida, aqui são os índices das imagens, tá? Índices de mapas. Olha só a quantidade de mapas que essa Bíblia vai possuir junto ao texto bíblico. Então aqui ela vai te dar o índice de todos os mapas. Temos aqui como usar os recursos da Bíblia de Estudo NAA. Olha só,
Então aqui nós temos texto bíblico, né? Notas de estudo, notas de esboço, tabelas, gráficos e mapas, ilustrações. E olha, é uma Bíblia com muito conteúdo. Tá? Então aqui nós temos uma introdução, que é o Guia do Leitor para a Bíblia de Estudo NAA. Então é importante você ler, né? Vai te dar alguns tópicos, como por exemplo, finalidade e visão, palavras divinas e palavras meramente humanas, o objetivo das notas da Bíblia de Estudo NAA, compreensão e o ensino das palavras de Deus. Temos aqui a perspectiva doutrinária, então a Bíblia que trabalha na teologia reformada, tá? Embora ela traz vários pontos, não só na teologia calvinista, por exemplo, mas em outros pensamentos também. Conteúdo adicional, introduções e artigos. Outras características, metas e visão desta maravilhosa Bíblia de estudo. Deixa eu estar centralizando ela aqui no vídeo para ficar mais bonita. A apresentação da Nova Almeida atualizada, que é a tradução utilizada nessa Bíblia. Aí aqui nós já entramos na parte de estudo, tá? Então nós temos a visão geral da Bíblia. Aí vai te dar as promessas de Deus, avisos e maldições, alianças, descendência. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui, ó. Plano de Deus para a história, Cristo no Antigo Testamento. Vai te dar um estudo de toda a visão geral da Bíblia. Cristo como último Adão, prenúncios, prefigurações e tipos, Cristo mediador. Então vai te dar um resumo da Bíblia teologicamente falando. Aqui nós já entramos no Antigo Testamento. Então aqui nós temos a teologia do Antigo Testamento, os componentes da história. Olha só, uma introdução bem exaustiva. O tamanho de letra é bastante confortável. Blocos do Antigo Testamento em relação à história. O Antigo Testamento como escritura cristã. Tá? Então, é um paralelo bem interessante que eles fazem. Cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral. E aqui vai te dar um quadro bem interessante. Essa Bíblia trabalha basicamente com 3 cores, né? O preto e o branco do texto bíblico e a cor laranjada. Tá? Vocês vão ver muito dessa cor nas páginas desta Bíblia. Aí temos aqui a data do Êxodo, argumentos para a data anterior do Êxodo. Aí tem aqui os 2 pensamentos com relação à data do Êxodo. Temos aqui mais um quadro, introdução ao Pentateuco. Essa Bíblia vai trabalhar bastante com as introduções. Ao lado da NVT de estudos, é a Bíblia que possui aí o maior número de introduções. Então temos aqui a datação, composição, tema. E aí já entramos no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, com uma introdução. A introdução a cada livro é bem completa, com várias informações de gráficos, quadros. Tá? Então ela vai trabalhar bem isso. Olha só, praticamente 4 páginas de introdução. 5 páginas, olha só. Tudo isso aqui é introdução de Gênesis. Então ela vai trabalhar bastante isso, né? Características literárias, aqui temos um esboço, e aí nós entramos no texto bíblico. Olha só a quantidade de notas de rodapé. Texto bíblico dividido em 2 colunas, sempre vocês vão encontrar essas notas numa cor diferente, junto às notas de rodapé. É uma nota dando um resumo aí do capítulo, tá? E depois vocês vão encontrar as notas de estudo, texto bíblico em 2 colunas e as referências cruzadas ao centro. Olha só, tamanho da letra bem confortável. E aí vocês podem perceber aquele padrão tradicional, né? Temos aqui o número do livro, o nome do livro e o número do capítulo bem aqui na pontinha para facilitar na hora de procurar. Referências cruzadas, né? Dentro desse quadrinho laranjado, texto bíblico em 2 colunas e as notas de estudo, elas são divididas também em 2 colunas. E aí dentro das notas de rodapé vocês vão encontrar mapas, gráficos também, tá? E é uma quantidade bem grande de notas de estudo, notas de rodapé. Geralmente eles pegam uma parte do versículo, né, e colocam aqui em negrito, e aí a explicação
junto às notas de rodapé, que eu achei muito interessante isso. Temos aqui um quadro, na verdade um diagrama, né? A genealogia e idades na paternidade e na idade da morte. É uma Bíblia que vai trabalhar bastante quadros, diagramas. É uma Bíblia muito completa. Olha só, estou folheando ainda o livro de Gênesis. Olha só, um mapa aqui, panorama das nações no período de Noé. Então, uma Bíblia muito completa. Olha só, temos aqui uma construção do período da Torre de Babel, né? Então, uma construção aqui bem interessante. Temos aqui mais uma planta, né? Tipo um mapa mesmo. É uma Bíblia com muitos recursos e eu creio que para você que quer estudar a palavra de Deus, olha, essa Bíblia, ela é, se não for a melhor, é uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos em nosso mercado. Bom, eu já pulei aqui para o livro de Levítico, né? Olha só a introdução ao livro de Levítico. Deixa eu ajustar aqui a Bíblia para não ficar torta. Olha só. Assuntos principais, resumo da história da salvação, características literárias. Esboço, tem aqui alguns mapas também, né? Que trabalham na explicação. E aí o texto bíblico, olha só, até o livro de Levítico tem bastante explicações nas notas de rodapé. Uma letra muito confortável. Eu gostei muito da tradução NAA. Eu que já eu já tenho uma afinidade com a tradução Almeida Revista Atualizada. A NAA, ela é, na verdade, uma modernização do texto bíblico tão utilizado nas igrejas evangélicas. Olha só, texto 2 colunas. Vou estar aproximando aqui para vocês verem que o texto bíblico está num tamanho bem confortável. As notas de estudo são um pouco menores, mas eu creio que não vai atrapalhar para você estar estudando a palavra de Deus. Bom, aqui nós estamos em Deuteronômio 34 e aí nós entramos nos livros históricos. Ela possui introduções aos testamentos, né? Então você vai encontrar introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento e também as partes de livros, né? Como por exemplo Pentateuco, livros históricos. Ela vai trabalhar uma introdução bem completa falando a respeito da unidade, temas, soberania de Deus, presença de Deus, o reino de Deus. Olha só, características distintas, observações sobre a crítica especializada, informações bem acadêmicas, né? E aí já entramos aqui no livro de Josué, temos a introdução, todos os livros possuem essa introdução também, falando de autor, de título, data, temas, propósito e ocasião, e alguns outros temas também importantes e relevantes do livro. Essa introdução vai trabalhar para poder estar te mostrando. Tem aqui o resumo da história da salvação, características literárias e um esboço, e aí nós entramos no texto bíblico, 2 colunas, né? Um texto bem diagramado. Eu gostei muito da forma como eles colocam o texto bíblico nessa Bíblia. Já é uma característica da tradução NAA. E as notas de estudo divididas em 2 colunas, já tradicional também aí nas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, aqui nós estamos no final de Esther. Entramos agora na literatura poética e sapiencial. Tem uma introdução a essa parte, né, de livros que envolve Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Aí nós temos aqui a introdução a Jó, já trabalhando da mesma forma, principalmente mostrando autor, data, temas teológicos, propósito, ocasião do contexto, a ambientação do livro, né, resumo da história da salvação. Todos os livros vão trabalhar esse tema, eu achei muito interessante, todas as introduções. Temos aqui as características literárias, todas as introduções trabalham isso, e o esboço que todos os livros também possuem. E aí nós já entramos no texto bíblico. Vocês podem perceber que é uma Bíblia com muito conteúdo, uma Bíblia com bastante recursos. Eu apaixonei com os recursos desta Bíblia, principalmente a qualidade dos estudos, eu achei assim, bem interessante. Na minha opinião, ao lado da Bíblia de Estudos Roma, tanto da BV Books como também da CPAD, são as 2 melhores Bíblias de estudo aí que nós temos no mercado. Bom, aqui nós já estamos no finalzinho dos cânticos, né? Aí nós entramos aqui na introdução aos livros proféticos. Eu falei anteriormente a sequência dos livros poéticos, coloquei Eclesiastes como o último livro, eu acabei me enganando. Na verdade é Cântico dos Cânticos, né? Esqueci
Acabei invertendo, mas não tem problema. A gente segue mostrando aqui os recursos. Introdução aos livros proféticos, né? Então, uma introdução muito completa. Olha só. E aí nós já entramos aqui na introdução a Isaías, uma introdução também bastante completa, trabalhando vários temas teológicos. É uma Bíblia, particularmente uma Bíblia teológica, uma Bíblia com um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, né? Então, ela não vai ter notas assim tão concisas como, por exemplo, a gente encontra em outras Bíblias de estudo. Tá? Então, você quer uma Bíblia teologicamente um pouco mais aprofundada, desses lançamentos que nós temos aí atualmente, né? Eu coloco 3 lançamentos de Bíblias de estudo, eu coloco a NAA de estudo, a NVT de estudo e a King James Fiel de estudo, né? Como os 3 últimos lançamentos. Essa aqui vai ser a que tem os estudos aí um pouquinho mais aprofundados e uma Bíblia com bastante conteúdo. Aí a gente vai seguindo aqui, né? Isaías, capítulo número 6, temos um mapa aqui junto ao texto bíblico. Então, uma Bíblia com bastante conteúdo, né? E conteúdo bom, conteúdo excelente. Em breve eu vou estar fazendo alguns vídeos comparando a questão das notas de estudo. Eu vou fazer um vídeo comparando as notas de estudo da Bíblia NAA com a Bíblia King James Fiel, para a gente estar avaliando qual é a melhor. Mas qualquer uma das duas aí vai te servir bem para os estudos da Palavra de Deus. Bom, aqui nós já chegamos ao finalzinho de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Tem aqui um estudo do período intertestamentário, tá? Então vai trabalhar com as informações, com a questão dos apócrifos, a questão da história, vai falar um pouquinho a respeito de cada período, né, vivenciado aí no período intertestamentário, né, que foram os 400 anos aí entre Malaquias até chegar lá em João Batista. E aí tem aqui também um mapa, na verdade um gráfico, né, mostrando aqui a cronologia e tudo aquilo que aconteceu nesse período. Olha só, é muito interessante. Tem aqui o Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento, um estudo muito bom, tá? Falando a respeito de contexto histórico, cenário político, geografia, religião, filosofia. Olha só, grupos judaicos na época do Novo Testamento, tudo para estar te contextualizando com relação àquilo que a gente vai ver no Novo Testamento. Então, uma Bíblia que trabalha dessa forma, ela não vai te dar apenas explicações do texto bíblico, mas ela vai te trazer contexto histórico, ela vai te trazer outros recursos para que você possa compreender melhor o texto bíblico, tanto do Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Tá? Então, aqui nós entramos no Novo Testamento, a mesma coisa que eles fizeram no Antigo Testamento, eles também fizeram no Novo Testamento, né? Trouxeram aqui a teologia do Novo Testamento. Eu achei isso aqui bem interessante, embora, por exemplo, eu tenha aqui 2 materiais que trabalham isso, né? São esses 2 materiais aqui, Teologia do Antigo e do Novo Testamento. Em breve teremos review desses 2 materiais, mas essa Bíblia traz de forma concisa a teologia do Antigo e do Novo Testamento, trazendo uma cronologia de fatos, a data da crucificação de Jesus, é um outro estudo também com relação a isso, né? Mostrando aqui vários pensamentos com relação à data, né? Que há divergências. Entramos aqui também lendo os Evangelhos e Atos, um resumo de todos os Evangelhos e de Atos, né? Que conta aí a biografia de Jesus, a história de Jesus, tudo aquilo que ele fez em seu ministério e o começo da igreja. Então vai te trazer aqui uma característica de cada parte dessa história. E aí nós já entramos aqui no Evangelho segundo Mateus, nós já entramos no livro de Mateus propriamente dito, na introdução, segue o padrão que a gente viu lá no Antigo Testamento, e aí entramos aqui no texto bíblico, dividido em 2 colunas. Claro que no Novo Testamento, todas as Bíblias de estudo, ou na maioria das Bíblias de estudo, nós vamos encontrar mais notas de estudo no Novo Testamento. Tá? Isso é natural, isso é algo comum. Olha só, bastante conteúdo, bastante notas explicativas, né? Eu achei isso bem interessante nessa Bíblia de estudo NAA. É interessante também a gente estar falando, né, mostrando alguns recursos. Olha só,
essa Bíblia traz alguns mapas, algumas gravuras e imagens muito interessantes. Essa aqui é uma gravura, uma imagem do Monte do Templo na época de Jesus. Olha só, uma gravura muito bonita, claro. Não é aquelas gravuras que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Bíblia cronológica ou na cronológica aplicação pessoal, na arqueológica, na BKJ de estudos. Mas olha só a qualidade, e ainda tem um estudo aqui em cima aqui falando um pouquinho a respeito disso. Olha só, tem aqui um estudo do túmulo de Jesus. Então a Bíblia completa, ela vai falar de partes arqueológicas, cenário, contexto bíblico, geografia, teologia. Ela vai ter algumas coisas de aplicação pessoal também, né? Então achei isso bem interessante. Aqui nós temos a introdução de Atos. Olha só, com mapas localizando toda a história que se passa no texto bíblico. E aí nós já vamos entrar no Evangelho de Atos, ou no livro de Atos, né? E aí, texto bíblico, notas de estudo, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem explicado aqui nas notas de estudo. Temos aqui uma introdução às cartas de Paulo, né? Falando de cronologia, temas, e um breve resumo aqui, uma introdução, e entramos na carta de Paulo aos Romanos, e as introduções são padrões, né? Fala um pouquinho a respeito do contexto, autoria, data, assuntos, etc. E aqui nós já estamos no texto bíblico. Olha só, com bastante conteúdo, bastante notas explicativas, referências cruzadas, número da página aqui no centro, e aí o número dos livros bem aqui, o nome do livro e os números do capítulo aqui na lateral para facilitar na hora de procurar. Bom, aqui nós chegamos em Apocalipse. Olha só, introdução bem completa também, inclusive explicando aqui um pouquinho a respeito de cada pensamento escatológico. Então, você vai encontrar aqui explicações do pré-milenismo, do pós-milenismo, do pré-tribulacionismo e etc. Né? Então, achei isso bem interessante. Olha só, vai te dar uma explicação de cada corrente escatológica dentro da introdução do livro de Apocalipse. Achei isso muito interessante. E aí nós entramos aqui no livro de Apocalipse, já com o texto bíblico aqui da forma que a gente já está acostumado a acompanhar. Tá? Deixa eu chegar aqui ao final do livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21. E aí nós encerramos no capítulo 22, tem aqui um resumo da teologia bíblica, de ponta a ponta. Achei interessante, isso é um resumo mesmo, né, através desse diagrama de toda a teologia bíblica. E aí nós encerramos o texto bíblico e agora entramos na parte dos auxílios. Olha só, quantidade de auxílios que ela tem ainda ao final do texto bíblico. Bom, tem aqui um plano divino da salvação. É um estudo bem interessante falando a respeito do plano divino desde o Antigo Testamento até o período de Jesus e posteriormente também, né, a obra do Espírito Santo após a expiação de Cristo na cruz. Tem aqui uma visão geral da doutrina bíblica. Tá? Eu já fiz a leitura desses estudos e achei assim, bem interessante, que vai trabalhar tanto a parte teológica como a parte arqueológica, a visão bíblica dos eventos. Eu achei bem interessante. É um resumo do resumo de todas as doutrinas bíblicas, né? Então, por exemplo, eu tenho esse material aqui, que em breve nós teremos review, que é um resumo, né? Na verdade é um manual teológico, né? Então isso aqui é um resumo desse manual teológico, tá? Seria isso, trabalhando aqui vários pontos da teologia, né? Então eu achei interessantíssimo isso, vai trabalhar praticamente todos os pontos da teologia de uma forma bem resumida, mas é meio que um manual teológico presente dentro desta Bíblia, falando aí a respeito de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, da obra de Cristo na cruz, da obra salvífica, da igreja, dos anjos, etc, etc, do pecado. Então vai trabalhar todos esses assuntos. Olha só, estou folheando aqui, ainda não terminamos a parte de doutrina bíblica. Aí entramos aqui na parte, um estudo falando a respeito de interpretando a Bíblia. Tá?
É um estudo de hermenêutica também, que é uma parte da teologia, ciência da interpretação bíblica. Então vai te dar dados históricos, métodos de interpretação, como os reformadores interpretaram as escrituras. Então vai trabalhar isso também, até chegar aos nossos tempos atuais e te dar uma conclusão aí bem bacana com relação a esse estudo. Depois temos aqui lendo a Bíblia. Então vai te dar um estudo com relação à bibliologia também, falando a respeito do gênero literário, como os autores trabalharam a composição dos livros, tá? Se a Bíblia de fato é inspirada, se parte da Bíblia ou a Bíblia inteira é inspirada. Então vai trabalhar isso aqui e ainda vai te dar um estudo te ensinando e te mostrando como preparar sermões e como usar a Bíblia no culto público, tá? Então, se nós queremos uma igreja cristocêntrica, precisamos nos voltar às Escrituras, é o tema desse estudo. Temos aqui também um estudo do cânone da Escritura, tá? Então, um estudo bem interessante, como o cânon bíblico foi formado. Então, vai te dar falando um pouquinho a respeito dos apócrifos também. Aí a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, um estudo, um breve resumo aí dos manuscritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, falando um pouquinho a respeito do texto. Arqueologia, a Bíblia, então vai te dar também um estudo sobre a arqueologia dos eventos bíblicos. Achei isso aqui bem interessante também, tá? Temos aqui as línguas originais da Bíblia, como surgiram as línguas usadas aí no texto bíblico, no caso o hebraico, o aramaico e o grego, tá? Vai te dar um estudo bem interessante com relação a isso também. Aqui um pouquinho a respeito da Septuaginta, um estudo da tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que ocorreu aí por volta do ano 200 a.C., tá? Então vai te dar um estudo também. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. Eu tenho um material aqui que faz esse trabalho. Deixa eu estar pegando ele aqui. Esse comentário aqui é o comentário do uso do Antigo e do Novo Testamento, tá? Então isso aqui é um resumo disso, tá? Vai estar falando um pouquinho a respeito disso, mas não citando passagens, né? Você vê que ele é bem conciso, né? Olha só. Sim, ele cita passagens também, ó. Isso é interessante, tá? Te dá aqui um panorama das passagens do Antigo Testamento que são utilizadas aí no Novo Testamento. A história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo, vai te dar uma visão de todos os versículos do Antigo Testamento que está preparando aí o caminho para Cristo. Então, ele tem os versículos aqui, as passagens em Gênesis, todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Então, vai pegar todas as passagens bíblicas e vai trazer aqui para a gente tudo que aponta para Cristo. Olha só que estudo interessante, né? Tudo que aponta para Cristo no Antigo Testamento, eles dividiram aqui, colocando até mesmo o tema do livro, né? Por exemplo, Cristo no livro de Jonas. Aí eles colocaram aqui e as passagens aí que falam a respeito, o que apontam para a salvação em Cristo Jesus. Aí temos uma concordância bíblica, tá? Uma concordância até exaustiva. E o detalhe dessa concordância é que ela tem uma letra bem confortável. A primeira concordância bíblica que eu vejo com uma letra tamanho confortável, né? E olha só, ela tem bastante verbetes, bastante referências, né? Eu achei isso muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final da concordância. Temos um plano de leitura da Bíblia, aquele plano anual de leitura, né? Que eu acho assim bem interessante a gente trabalhar também. Os colaboradores, todos os teólogos, pastores que colaboraram nos estudos dessa Bíblia, estão aqui com seus respectivos nomes e formações teológicas, acadêmicas. E aí aqui tem umas folhas em branco, propaganda da SBB, aqueles mapas. Esses mapas aqui, eles são novidades, tá? Esse conjunto de mapas é uma novidade aqui dessa Bíblia. Naqueles mapas tradicionais da SBB, eles colocaram um conjunto de mapas novos, né? Mas são bem bonitos, material muito bom, parecidos com aqueles mapas já tradicionais que a gente vê nas Bíblias da SBB. Bom, então aqui a gente apresentou de uma forma bem exaustiva a Bíblia de Estudo NA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês gostaram desse novo padrão de apresentação dos materiais de estudo. Graças a Deus conseguimos aí um suporte
para a gente estar manuseando a Bíblia e trabalhando melhor para estar mostrando para vocês. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho das notificações e também, se puderem, se inscreva nos canais parceiros aí do nosso canal.